Gravando, compartilhar a tela com vocês. Bom, turma, bom dia. Essa é a segunda matéria da apostila de História, sendo que a primeira eu expliquei para vocês, que já está tudo gravadinho, para quem quiser assistir novamente. Eu expliquei para vocês a formação da Grécia, as cidades-estado, as guerras que aconteceram, né, as guerras médicas, a guerra do Peloponeso. Falei sobre Esparta, né, falei sobre Atenas, falei como que eles chegaram ao fim e quando eles foram dominados pelo Império Romano. Então, na quinta-feira passada, eu passei uma atividade avaliativa em cima disso tudo que eu já tinha explicado. Hoje, eu vou começar a explicar para vocês como que Roma se formou. Porque quando eu falei na semana retrasada e na semana passada, eu só falei de Roma já como um império. Eu falei de Roma já dominando Atenas, dominando toda a Grécia. Tá certo? E aí o que gerou aquela cultura helenística, né? Porque quando Alexandre o Grande da Macedônia ele é dominado pelo Império Romano, essa cultura helenística ela continua, mas diminui um pouco. Mas então, hoje eu vou explicar para vocês como que esse império se formou. Tudo bem? Bom, eu vou começar com uma leitura, e essa leitura ela pega o primeiro e o segundo parágrafo, deixa eu até marcar aqui para vocês, o primeiro e o segundo parágrafo da página 15. E eu vou fazer a leitura porque o retorno de vocês está cortando muito para mim. Então, caso vocês não escutem o que eu estou falando, é só vocês fazerem a leitura do primeiro e do segundo parágrafo. Vamos lá. Alguns povos explicam suas origens por meio de narrativas míticas. O que isso significa, turma? Mítica significa que é uma mitologia. Mitologia significa que não é comprovado. É uma ideia, é uma história, mas não é comprovada. Como, por exemplo, a mitologia grega, né, dos deuses. Até hoje nada é comprovado. Porém, é uma cultura deles. Então, pessoal, quando fala de narrativas míticas, significa que elas não foram comprovadas. Assim é o caso de Roma, cuja origem é explicada pela lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Então, vamos lá. Segundo a versão mítica, os romanos eram descendentes de Enéas, da cidade de Troia, conquistada pelos gregos. Em sua fuga, Enéas fundou uma cidade na Península Itálica e dela se tornou rei. Rômulo e Remo eram filhos de Marte, o deus da guerra, isso no caso da mitologia romana, tá? Com uma sacerdotisa descendente direta de Enéas. Uma conspiração tirou do trono o avô de Rômulo e Remo. Esses, ainda recém-nascidos, foram colocados dentro de um cesto e jogados no rio Tibre. Tibre, não Tigre, tá? Tibre. Mas esse cesto ficou preso em uma das margens do rio, muitos quilômetros abaixo do ponto onde foram lançados. Para a sorte dos irmãos, uma loba os amamentou até que foram encontrados por um pastor, que os adotou como filhos. Depois de adultos, descobriram sua origem e partiram para a cidade onde nasceram. Venceram aqueles que haviam conspirado contra sua família e conduziram o avô ao trono. Como recompensa, Rômulo e Remo receberam uma terra na qual fundaram a cidade de Roma. Ok? Isso, pessoal, não tem nem como eu cobrar de vocês numa prova, por exemplo, porque isso é uma mitologia. Não significa que isso é o certo. É apenas uma história. Tudo bem?
Tranquilo? Então tá, já que vocês estão perguntando nada, eu vou dar sequência. Alguém falou alguma coisa aí? Eu Pode falar. falei ok. Oi? Eu falei ok. Ah, então tá, Juan. A minha história, professor, Oi? ela parece muito com a história de Troia. Porque um povo dominou uma cidade de guerra, em guerra uma pequena sociedade teve que abandonar e formar outra cidade. E o mais curioso disso tudo é que quando Enéas, nessa mitologia, foge de Troia, que foi É conquistada Troia pelo... essa cidade? Oi? É Troia essa cidade? Não, tô falando do Enéas, que foi o primeiro. E quando Enéas foge de Troia, conquistada lá pelos gregos, ele cria essa nova cidade, gera tudo isso, e aí depois, quando Roma já é uma superpotência, já é um império, o Império Romano, eles voltam e conquistam essas terras gregas, né? Então fica uma conquista, reconquista e assim sucessivamente. Mas vamos lá, deixa eu te marcar aqui. O que vocês têm que saber dessa primeira parte da matéria? Isso que eu acabei de falar com vocês é uma mitologia, como eu já citei. Mas o que eu vou começar a falar agora com vocês já é um conteúdo importante que começa aqui, ó, nessa parte, que diz o seguinte: as fases iniciais dos grupos romanos. Por quê, pessoal? No início, eram grupos apenas familiares, como o Juan citou muito bem. Esses grupos familiares, eles eram chamados de clã ou gens. Tá aqui, ó, clã, deixa eu marcar para vocês, ó, clãs ou gens. Tá aí, ó. Esses gens é porque a utilização da terra era comunitária. Então, o nome de clãs ou gens era oriundo justamente dessa divisão igualitária de terras. Eles viviam nessas comunidades bem pequenininhas. Só que o que acontece? Com o crescimento da população, pessoal, começou a haver uma disputa por terras. E aí o que acabou acontecendo? Começou a haver esses conflitos sociais, né, dentro desses clãs ou gens que viriam se tornar Roma, fazendo com que a população procurasse expandir as suas áreas de ocupação. Tudo bem? Sim. Tanto é verdade isso que eu estou falando com vocês, que eu preciso mostrar um negocinho aqui, ó. Na página 15, diz o seguinte: essa parte aqui foi o que eu já expliquei sobre os grupos sociais, porque eles entraram em conflito. Mas olha só, essa parte aqui de baixo. Preste atenção nisso, hein? Deixa eu até chegar mais para baixo aqui. Então vamos lá. Sobre a primeira... Isso é para copiar? Esse negócio de marcou? Não, não. Isso que eu marquei é porque eu vou ler para vocês. O que eu quero que vocês anotem, Rafael, foi bom você perguntar. Como tópico, eu quero que vocês escrevam assim no caderno de vocês, ó. Deixa eu até escrever aqui também. Eu quero que vocês escrevam assim. Como título, vocês podem colocar assim, ó, fases iniciais dos grupos romanos. Esse é o tópico, tá bom? Ok? Agora, embaixo disso, eu quero que vocês escrevam, deixa eu até aumentar aqui, o que eu acabei de explicar, que foi isso daqui, ó. Escrevam assim, ó, no início, eram grupos familiares.
chamados de clãs ou gens. Utilizavam terra de forma comunitária. Aí mais embaixo, eu quero que vocês coloquem uma observação. Nessa observação vocês vão escrever 6. Com o crescimento populacional. Que cachorrinho barulhento, hein? Cara, e o pior é que ele não é nem aqui de casa. Tá lá do outro lado da rua. Começou a haver conflitos. Deve latir bem alto, hein? Oi? Deve latir bem alto, porque eu tô do outro lado da rua com esse barulho. Meu microfone é bom, né? É. Tá captando o som do cachorro lá do outro lado. Anotaram? Posso tirar? A hora que eu puder tirar, é só falar, tá? É pra escrever isso que eu coloquei aí. Terminou? Aham. Então, beleza. Vou fechar aqui. Calma aí, professor, ainda tô copiando. Então, peraí. É que você não respondeu? Voltei. Vê se tá aparecendo aí. Eu tô copiando com o professor. Dá o finalzinho que eu falei. Tá aparecendo? Pode ir, Rafael? Calma aí, tô em conflitos. Pronto, agora pode. Obrigado. Nada. Voltando, então. Depois de escrever aquilo, agora eu vou explicar para vocês essa parte final dos conflitos. Então, olha só. Sobre a primeira fase da história de Roma, não tem muita documentação, o que dificulta o estudo. Sabe-se que a forma de governo foi a monarquia e que sucederam reis no poder, inicialmente de origem romana, que eram apoiados por uma classe de ricos proprietários. Mas a cidade foi conquistada e passou a ser governada pelos povos etruscos, que viviam no norte da Península Itálica. O último rei da fase monárquica foi o etrusco de nome Tarquínio, o Soberbo. Foi o descontentamento com a dominação etrusca que levou os romanos a lutar e a depor esse rei. A partir de então, eles adotaram um novo sistema de governo, a república, palavra que deriva do latim res publica, coisa pública, em uma tradução literal que indica a ideia do governo ser de todos e para todos. Eu quero que vocês marquem esse parágrafo, por favor. Marquem aí. Marcaram? Professor, marcar esse que você tá marcando aí? Isso. Porque esse parágrafo, ele é muito importante, porque ele fala justamente quando os romanos, eles deixam de ser governados por um imperador, por um rei,
E passa isso no princípio, óbvio, né? E quando eles passam a ter a ideia de república, onde todos têm o poder de voto. Ok? Tá. Já que vocês estão com o marca-texto na mão de uma vez, eu vou pedir para que vocês marquem também esse parágrafo debaixo da imagem também. Podem marcar os dois, tá? Eu vou ler e vou explicar por quê. Terminaram de marcar lá o primeiro? Então vamos para o segundo. Então, só recapitulando, pedi para marcarem esse que eu já expliquei. Agora eu estou pedindo para marcar esse aqui e aí eu vou ler agora para vocês. Ao estudar a história da República em Roma, percebe-se que houve ao longo do tempo muitas transformações políticas. Inicialmente, o poder estava concentrado nas mãos dos grandes proprietários rurais, que possuíam direitos de cidadania, mas diferentes grupos excluídos do poder e da plena participação política pressionaram os governantes e lutaram por direitos e propriedade. Segundo o historiador Pedro Paulo Funari, a história de Roma pode ser vista como uma luta pelos direitos sociais e pela cidadania entre aqueles que tinham direitos civis plenos e os demais grupos. Isso significa que, para compreender a história romana, devem-se estudar as diversas classes que compunham essa sociedade. Ponto final. Por que eu pedi para vocês poderem marcar essa parte, pessoal? Eu pedi para vocês marcarem porque ela mostra justamente o que nós vamos estudar. Vocês vão ver a partir de agora comigo como que as lutas de classe aconteceram dentro de Roma. Essas lutas de classe, pessoal, elas aconteceram entre a classe dominante, que era pequena, e, com grupos sociais mais pobres, de menor poder aquisitivo, mas que lutaram de forma ferrenha pelos seus direitos. Vocês vão ver que no final, nem tudo são flores, porque quem lutou por esse ideal, quem lutou por essa ideia de igualdade, acabou sendo prejudicado. Vocês vão ver que alguns até morreram por causa disso. Eu sei que eu estou dando spoiler aí para vocês, mas é importante vocês entenderem que nessa ideia de república, nem tudo são flores. Muitas lutas aconteceram e vocês vão ver também que a elite, independente de ser no Brasil ou ser em Roma, a elite nunca quer perder o seu poder. Eles falavam de ideais, né, de ideais republicanos, de todos terem direito do voto, mas esses direitos vão até o momento em que isso não interfira nas, vamos dizer assim, nas facilidades que a elite tem. Ok? Ok. Outra coisa importantíssima que vocês vão ver em Roma é que eles defendiam a ideia de democracia, porém, presta bem atenção nisso, eles utilizavam muita mão de obra escrava. Então eles falavam de república apenas para o povo deles, apenas para os romanos, porque os outros povos eram feitos de escravos. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, o que eu quero que vocês façam? O que eu for falando, pessoal, eu quero que vocês anotem, tá? Bom, ok. Quem que tá soprando no microfone? Obrigado. Então, vamos lá. Desde o período da monarquia, foi se formando uma classe social mais privilegiada, a dos patrícios. Então, pessoal, sobre os patrícios, eu quero que vocês marquem que foi a classe social mais privilegiada.
Podem marcar porque vai ficar mais fácil marcar do que vocês ficarem escrevendo. Então, os patrícios, ó, esse grupo seleto era descendente das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma. Era composto por grandes latifundiários e somente eles poderiam ocupar os cargos políticos. Então, pessoal, como pensar, presta bem atenção nisso, hein? Como pensar numa república que somente uma parte da população pode se candidatar? É uma coisa meio controversa, vocês concordam? Turma? Concordo. Então, vamos lá. Continuando. Então, vocês marcaram essa primeira parte, né? Sim. Então, tá. O que eu vou marcar aqui agora não precisa marcar, não. É só uma explicação, olha só. O regime republicano acabou com a realeza e instituiu em seu lugar magistraturas, que eram cargos anuais com mais de um ocupante, para que o poder não ficasse concentrado nas mãos de uma pessoa só. Os dois magistrados principais e mais poderosos eram chamados de cônsules. Então, isso eu quero que vocês marquem. Ó, já na República, isso aqui ó, que eu estou marcando, ó. Já na República não existia mais o rei. Ao invés de um único rei, agora duas pessoas eram escolhidas, dois magistrados, para poderem representar o povo. E essas duas pessoas eram chamadas de cônsules. Marcou? Então, continuando. Eu tô travado aqui, peraí, cadê? Tá? Onde que tá esse negócio? Página 16. Não, peraí. Aí. Onde que é pra anotar? Página 16. No segundo parágrafo, aí ó, tá vendo? Essa partezinha onde fala quando mudou dos imperadores, dos reis, para a república. Continuando. O Senado, ou o Conselho dos Idosos, que já existia anteriormente, adquiriu maior importância com a república, pois era o responsável por escolher os cônsules. Isso não precisa marcar. Eu só quero que vocês saibam que quem escolhia, por exemplo, os seus representantes, então, era o Senado. Ok? Ótimo. Então, continuando. Essa outra parte é para marcar aqui, ó. O Senado, então, tornou-se um espaço de disputas políticas entre os patrícios, uma vez que foi um espaço privilegiado no exercício do poder, ou seja, era o Senado dominado pelos patrícios que partiam as principais decisões políticas de Roma. Ou seja, turma, lá no início, quando os patrícios eles tinham o seu líder, o seu rei, eles continuaram no poder a partir do momento que a República foi implantada. Por que a República foi implantada? Mas quem tinha o direito de escolher o representante ainda eram os patrícios. Ok? Podem marcar essa partezinha aí. Bom, continuando. Associado aos patrícios estavam os clientes. Os clientes vocês vão ter que marcar também, tá? Essa página tem bastante coisa. Clientes eram homens de negócio, intelectuais ou camponeses com interesses em fazer carreira pública. Para isso, recorriam à proteção de algum patrono, que geralmente um patrício que possuía muitas posses. Então, por favor, marquem essa definição de clientes. É a segunda classe dos romanos. Continuando. Os plebeus... Oi? Marcar de novo? Tá.
público pleno. Foi? Beleza. Então, vamos lá. Os plebeus eram a maioria da população, sendo geralmente artesãos, pequenos agricultores, pastores, que pagavam altos impostos e não possuíam direitos políticos. Eu quero que vocês marquem esse também, por favor. Foi? Foi. Beleza. Está acabando. Ainda havia os escravos, que possuíam origem de qualquer lugar, tá? Eles podiam ser de qualquer lugar. E eles eram utilizados, pessoal, por tudo. Por tudo e para tudo. Para serviços pesados, para serviços de agricultura, para tudo. Tá bom? Ok? Ok. Por último, quero falar com vocês aqui da parte dos escravos, por quê? Isso não precisa marcar, tá? Mas por que eles tinham essa revolta? Porque os filhos de escravos, eles continuariam sendo escravos. Eles não tinham o direito, mesmo vivendo em uma república, eles não tinham o direito de tentar outra coisa. Por quê? Quem eram esses escravos? Olha só. Eram pessoas que se entregavam à escravidão para fugir da miséria, porque eles não tinham o que comer e os escravos tinham. Devedores que não conseguiram pagar suas dívidas, crianças abandonadas pelos pais, prisioneiros de guerra. Esses são os principais exemplos de escravos que eles tinham, tá bom? E aí o que acontece? O trabalho dos escravos e da plebe era fundamental. Isso eu quero que vocês marquem. Ó. O trabalho dos escravos e da plebe era fundamental para a economia romana, principalmente na agricultura, que sustentava toda a sociedade. Isso eu quero que vocês marquem. Sem direitos políticos e terras, a plebe passou a reivindicar maiores direitos. Toda a insatisfação eclodiu em conflitos que se estenderam por aproximadamente 2 séculos. Esse conflito, ou esse processo, ficou conhecido como Revolta da Plebe. Passou um caminhão aqui na rua, deu para me ouvir? Deu. Beleza. Sim. Vocês entenderam então o que foi a Revolta da Plebe? Sim. Entendi. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Bom, se vocês não querem fazer nenhuma pergunta, então eu vou parar por aqui, porque hoje vocês estão livres, tá bom? Vocês fizeram as marcações que eu pedi todas certinho? Peraí, só a última que eu pedi, que eu tô terminando. Marca a última, por favor. Marcou? Tá bom? Então, pessoal, até amanhã. Tchau. Tchau. Valeu. Falou, obrigado. Professor. Obrigado aí pela atenção. Bom dia. Bom dia.